Hora de fazer a nossa conexão com a Europa, nossa conexão com Genebra. Tem muito assunto para tratar com o nosso correspondente Jamil Chad. Conversamos muito aqui neste sábado, a todo momento ele participando da nossa programação. E a gente inicia essa conversa, Jamil, aquele abraço, bom dia para você, falando sobre essas novas ameaças de Donald Trump. Colômbia, Cuba estão mesmo na alça de mira de Donald Trump? Bom dia para você, Jamil. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dani. Que prazer te ver. Nem parece que é só dia 5 de janeiro, né? Mas, enfim, vamos nessa, porque, de fato, muita coisa acontecendo. Olha, as ameaças são absolutamente explícitas. E eu diria, não apenas Colômbia e Cuba, que foram mencionadas por Donald Trump, mas até mesmo a Groenlândia. Aqui na Europa, por exemplo, os europeus absolutamente preocupados justamente com essa cobiça americana. No governo brasileiro, Felipe, a preocupação é justamente de que o método Trump, que é assim que está sendo chamado, inclusive, no Itamaraty, se prolifere, principalmente com o eventual êxito na Venezuela. Então, sim, é uma situação muito preocupante, muitas diplomacias pelo mundo todo olhando para isso com muita atenção e, claro, vamos ver se isso vai ser usado como uma espécie de campo de testes para outras intervenções ou se para por ali. O governo brasileiro teme que não vai parar na Venezuela. Ô, Jamil, o que a gente, na sua avaliação, deve esperar dessa reunião no Conselho de Segurança da ONU? Está marcada para meio-dia, horário de Brasília, 10 da manhã, hora certa. O que você está esperando disso? Vai dar alguma coisa ou vai ser só mais uma reclamação, choradeira e é isso mesmo? Não, nada, absolutamente nada. Pelo seguinte, sequer uma resolução vai ser tabulada para ser votado, tá? Então, sequer teremos algum tipo de decisão. Claro que é importante levar o tema para o debate internacional, claro que é importante acionar os instrumentos que existem. Agora, neste caso específico, e não só neste caso, nos últimos anos nós temos visto um Conselho de Segurança, nem mesmo quando tem uma resolução, ele serve para alguma coisa concretamente. Imagine agora, no qual vamos ter basicamente uma demonstração apenas de boas intenções ou de condenações. Ponto final. Vamos só lembrar o que aconteceu no fim de semana, porque outras reuniões também aconteceram, Rodrigo. No domingo, a CELAC se reuniu, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, e terminou sem consenso. Ou seja, a América Latina sofreu a maior intervenção, a principal intervenção nas últimas décadas, e a América Latina não conseguiu sequer uma declaração final conjunta sobre o que aconteceu no seu próprio território. Então, primeiro, a CELAC nessa situação. Hoje temos o Conselho de Segurança e amanhã temos a OEA, que também vai se reunir em caráter de emergência. Nenhuma dessas três instituições tem qualquer condição hoje de restabelecer, ou de condenar, ou de tomar alguma atitude concreta. Alguém tem, Jamil, fora a China? É o drama dessa história. Perdão? Não, eu tinha perguntado se alguém tem condição de fazer alguma coisa, porque quem falou mais duro aí foi a China. Quem falou mais duro foi a China, que tem condição de fazer uma coisa. Dani Lima trouxe agora aqui os interesses da China, investimento de 20 bilhões na Venezuela. Mas lembrando que os Estados Unidos tinham investido 60 bilhões na Venezuela antes do Chávez nacionalizar isso lá 18 anos atrás. Ele ignorou os investimentos americanos e ficou por isso mesmo. Então, a pergunta que eu jogo para a mesa aqui é: alguém tem condição de fazer alguma coisa para parar o Trump? Olha, eu concordo com a Dani, os investimentos chineses são impressionantes na Venezuela. Um dia antes, na verdade, horas antes da prisão, ou da captura de Nicolás Maduro, o enviado chinês estava, o enviado de Xi Jinping, não um embaixador qualquer, o próprio enviado de Xi Jinping estava em Caracas negociando com o próprio Maduro, imagens foram divulgadas. Agora, resta saber, a China tem interesse em se meter militarmente do outro lado do mundo, dificilmente isso aconteceria. Qual é a projeção de muitos diplomatas, inclusive europeus aqui, Rodrigo? É de que a ação americana na Venezuela, de uma certa forma, abre um espaço para que outras potências, eu diria, imitem
Donald Trump nas suas zonas de influência. Então, tá bem, nós não podemos pará-lo lá, mas na nossa região nós temos algum tipo de influência. Estamos falando, obviamente, do Tibete e de Taiwan, principalmente. Fala, Dani. Oi, Fê, obrigada. Oi, Jamil, feliz ano novo, querido. Quero pegar exatamente de onde você deixa, porque é o seguinte, o Rodrigo pergunta, né? Alguém além da China pode fazer frente? Pode, a Rússia. Mas a grande questão é que, nesse momento, você tem um Trump que faz pior do que fez Putin, porque, vamos entender aqui, né? O Putin entra na Ucrânia para reivindicar territórios. Mas ele não vai até Kiev, prende Volodymyr Zelensky, a mulher dele, e leva para a Rússia para ser julgado. Ele poderia fazer. A arma para isso ele tem, mas ele não faz. Que foi o que fez Donald Trump com Nicolás Maduro. O grande temor da comunidade internacional, me parece, é dividir, digamos, o mundo em três. Que me parece o que essas grandes potências estão ensaiando fazer. Trump está reivindicando o continente americano como um todo, de norte a sul, para si. A Europa vai ficar premida, não sei se já entenderam, e aí queria te ouvir sobre isso, Jamil. Premida entre dois candidatos, um já autocrata assumido e o outro candidatíssimo a autocrata declarado, que é Trump, Putin e Trump. E o Oriente sob influência da China, o que coloca Taiwan e outros, por exemplo, o Japão se aproximou muito do Xi Jinping, mas assim, faz o quê quando vira a lei do silêncio, lei do mais forte, né? Queria entender um pouco como é que você está vendo a posição da Europa, até porque a Groenlândia voltou a ser ameaçada, né? O presidente Donald Trump voltou a falar ontem que está a fim de pegar a Groenlândia para ele, que é muito importante. A Europa está entendendo, Jamil, qual é o tamanho do pepino que tem à frente dela? Olha, Dani, pela primeira vez eles não só estão entendendo, como estão muito assustados, porque pela primeira vez em décadas eles não fazem parte mais dos cálculos de hegemonias. Eles fazem cálculos de anexações, ou seja, de quem vai perder. Não estão mais nas mesas negociadoras, não estiveram em Gaza praticamente, foram excluídos, inclusive, das negociações na Ucrânia, que é o próprio território europeu. Agora, no que se refere à Groenlândia, é absolutamente assustador, porque, claro, os europeus se deram conta de que não, esse não vai ser um tema que vai simplesmente desaparecer. O governo Trump nomeou um enviado da Casa Branca para a Groenlândia, um governador que, ao assumir o cargo, disse que estava muito honrado de assumir um cargo para estabelecer o controle americano sobre a Groenlândia. O próprio enviado disse isso. Claro, então a Europa se dá conta pela primeira vez de que ela não faz parte mais das grandes potências. E isso é assustador para um europeu, que obviamente não estava acostumado com essa situação. E sinais foram dados, né, gente? Fechar aqui, está caindo uma ficha. Essa conversa está bem interessante, porque cada um está trazendo um ponto. E olha como é que as coisas vão se desenhando, né, Jamil, Dani, Felipe e ouvinte. A gente tem a Rússia fica livre para cuidar da Ucrânia do jeito que ela quiser. Israel faz o que quiser em Gaza e nos vizinhos do Oriente Médio. A China se ocupa tranquilamente de Taiwan e os Estados Unidos fazem o que quiser com a América Latina. Está posta aí, então, a doutrina Monroe. É isso que vocês estão vendo também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós podemos ler, por exemplo, o documento da Defesa de Estratégia Nacional Americana, que foi publicado em dezembro, não apenas como uma tese de defesa, mas como a implementação, obviamente, de um objetivo político. Donald Trump disse na coletiva, o documento diz isso mais uma vez, Marco Rubio disse de novo no fim de semana, eles usam o seguinte termo, o nosso hemisfério. Mas, gente, não vamos ter nenhuma ilusão de que o nosso não é nosso, é deles. Né? E tem outra coisa que eu acho que finalmente tem até bolsonarista descobrindo isso também, inclusive Maria Corina Machado também descobriu. America First quer dizer, adivinha? América primeiro. E ponto.
Ou seja, qualquer aliado vai ser instrumentalizado para atender aos interesses americanos. Quando eles não servem mais, ou quando aquilo ali não faz mais sentido, eles são absolutamente descartados. No Brasil foi assim, na Venezuela acaba de ser assim, nós estamos descobrindo, e que fique claro que, eventualmente, outros aliados tão fiéis e que vestem um chapeuzinho, etc., podem ser descartados, porque o que não existe no trumpismo é lealdade. O que existe é o interesse nacional americano e o interesse nacional, perdão, e o interesse deste grupo em específico. E, em nome disso, tudo é permitido, inclusive suspender o direito internacional.